Ele fez o que fez com o cavalo, confessou o crime. E mesmo assim não passou nenhum dia preso. Foi apenas ouvido pela polícia e liberado em seguida. Isso mesmo, um ato de crueldade que tirou a vida de um animal inocente terminou, até agora, sem prisão. Muita injustiça. E aí você deve estar se perguntando, como isso é possível? Como alguém admite uma barbaridade dessas e continua em liberdade? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos entender os motivos, analisar a lei brasileira e refletir juntos sobre o que precisa mudar para que casos tão cruéis não fiquem impunes. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente fala a verdade que muitos não têm coragem de dizer. Você sabia que, mesmo após admitir o crime, o tutor do cavalo mutilado em Bananal não ficou nem um único dia preso? Ele confessou que foi o responsável, contou à polícia o que aconteceu, mas foi simplesmente liberado. E isso revolta ainda mais porque o animal morreu em condições brutais, sofrendo, e tudo pelas mãos do próprio dono. Mas a explicação, infelizmente, está na lei. De acordo com o Código de Processo Penal, para que a prisão preventiva seja decretada, o crime precisa ter uma pena máxima superior a 4 anos. E sabe quanto esse caso pode render? Apenas de 3 meses a 1 ano e 1/3 de reclusão, por maus tratos com agravante de morte. Ou seja, muito abaixo do limite exigido. É revoltante, não é? Um animal inocente que sofreu de forma indescritível e a punição prevista é menor do que muitos crimes patrimoniais, como furtar um objeto. Você acha justo que a vida de um animal valha tão pouco diante da lei? Agora, eu te pergunto, como alguém comete tamanha crueldade, admite o crime e mesmo assim consegue voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Mas a explicação, infelizmente, está na lei. De acordo com o Código de Processo Penal, para que a prisão preventiva seja decretada, o crime precisa ter uma pena máxima superior a 4 anos. E sabe quanto esse caso pode render? Apenas de 3 meses a 1 ano e 1/3 de reclusão, por maus tratos com agravante de morte. Ou seja, muito abaixo do limite exigido. Ou seja, o suspeito confessou, machucou gravemente e causou a morte do cavalo, mas segue em liberdade. A investigação continua, claro, mas essa situação expõe uma lacuna gritante na legislação brasileira. Agora, imagine, se você visse alguém cometer tamanha crueldade, teria coragem de denunciar, sabendo que a pessoa provavelmente não vai ficar presa? Isso desestimula a sociedade e passa a sensação de impunidade. É revoltante, não é? Um animal inocente que sofreu de forma indescritível e a punição prevista é menor do que muitos crimes patrimoniais, como furtar um objeto. Você acha justo que a vida de um animal valha tão pouco diante da lei? Ou seja, o suspeito confessou, machucou gravemente e causou a morte do cavalo, mas segue em liberdade. A investigação continua, claro, mas essa situação expõe uma lacuna gritante na legislação brasileira. Mas existe uma esperança. No Senado, já está em tramitação o projeto de lei 519/2021, que prevê penas de 4 a 16 anos de prisão para crimes de maus tratos contra animais. E mais, a punição pode dobrar se o autor for o próprio tutor do animal, exatamente como aconteceu em Bananal. Agora pense comigo, se essa lei já estivesse em vigor, o agressor estaria solto hoje? Provavelmente não. Isso mostra a urgência de aprovar mudanças que realmente punam quem pratica atos tão cruéis. E você, acredita que esse projeto vai sair do papel? Ou será que vai ser engavetado como tantos outros? Agora, imagine. Se você visse alguém cometer tamanha crueldade, teria coragem de denunciar, sabendo que a pessoa provavelmente não vai ficar presa? Isso desestimula a sociedade e passa a sensação de impunidade. Mas existe uma esperança. No Senado, já está em tramitação o projeto de lei 519/2021, que prevê penas de 4 a 16 anos de prisão para crimes de maus tratos contra animais. E mais, a punição pode dobrar se o autor for o próprio tutor do animal, exatamente como aconteceu em Bananal. Mas existe uma esperança. Quando a gente fala em impunidade, não é só sobre esse caso específico, mas sobre o recado que ele passa para toda a sociedade.
Se um crime tão cruel como esse resulta apenas em uma investigação lenta e uma possível pena branda, qual é a mensagem que fica? Que os animais não têm valor? Que maltratar até a morte pode ser tratado como algo menor? Isso é extremamente perigoso, porque abre espaço para que outros se sintam encorajados a agir da mesma forma, acreditando que não haverá consequências reais. E aqui cabe uma reflexão importante. A lei no Brasil já avançou bastante quando o assunto é proteção animal, mas ainda estamos muito atrás do que seria o ideal. Enquanto em outros países, crimes de maus-tratos resultam em anos de prisão e multas pesadas, aqui ainda vemos casos em que a pessoa sequer é presa em flagrante. E a sociedade se pergunta: será que a vida de um animal vale menos que um objeto furtado? Porque muitas vezes as penas para crimes contra patrimônio são mais duras do que para crimes contra seres vivos que sentem dor, medo e sofrimento. Essa disparidade precisa ser discutida com seriedade, porque cada vez que um caso como esse vem à tona, a indignação cresce, os protestos aumentam, as redes sociais se mobilizam, mas a sensação de que nada muda continua. Até quando vamos aceitar que a lei fique atrás da realidade? Até quando a dor de um animal vai ser tratada como detalhe? E é por isso que projetos como o PL 1519 de 2021 são tão importantes. Eles não apenas aumentam a pena, mas também reconhecem que a crueldade contra animais precisa ser levada a sério. Se esse projeto já fosse lei, o suspeito de Bananal estaria respondendo de outra forma. Ele não teria saído tão facilmente pela porta da delegacia depois de confessar tudo. No Senado, já está em tramitação o projeto de lei 519/2021, que prevê penas de 4 a 16 anos de prisão para crimes de maus-tratos contra animais. E mais, a punição pode dobrar se o autor for o próprio tutor do animal, exatamente como aconteceu em Bananal. Agora pense comigo, se essa lei já estivesse em vigor, o agressor estaria solto hoje? Provavelmente não. Isso mostra a urgência de aprovar mudanças que realmente punam quem pratica atos tão cruéis. E você, acredita que esse projeto vai sair do papel? Ou será que vai ser engavetado como tantos outros? Agora pense comigo. Se essa lei já estivesse em vigor, o agressor estaria solto hoje? Provavelmente não. Isso mostra a urgência de aprovar mudanças que realmente punam quem pratica atos tão cruéis. E você, acredita que esse projeto vai sair do papel? Ou será que vai ser engavetado como tantos outros? Esse caso revoltante traz uma pergunta que não podemos mais ignorar. Qual é o valor da vida animal no Brasil? Será que ela vale tão pouco assim, a ponto de crimes bárbaros resultarem apenas em uma pena simbólica? E agora eu quero ouvir você. O que você acha que deveria acontecer com o homem que mutilou o cavalo? A lei brasileira realmente protege os animais ou ainda é muito falha? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é muito importante. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com outras pessoas para aumentar a pressão por mudanças na lei e se inscrever no canal para acompanhar as próximas atualizações sobre esse caso. A vida dos animais importa, e juntos podemos cobrar por justiça. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Se fosse com um cachorro, um gato ou até mesmo com outro ser humano, a reação seria diferente. Por que ainda temos tanta dificuldade em enxergar que os animais também sentem dor, também sofrem e também merecem justiça?